Mais uma culinária, agora chegou aquele momento culinária salgada, né, deliciosa. Vamos aprender a fazer um pão recheado? E o legal é que com essa base você consegue usar outros recheios também. A sugestão do Patrick hoje é um recheio de pernil, né? Tudo bom, querido? Bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia? Tudo Patrick Catapano está com a gente hoje para ensinar a fazer esse um pão recheado, como eu já falei. E a gente mostrou no começo do programa que o recheio, ele fica bem molhadinho, né? E ao mesmo tempo macio, não é aquele pão pesadão, né? Esse é um pão mais macio, como eu disse, essa massa é muito versátil, inclusive dá pra fazer pãozinho doce, porque como a gente coloca um pouquinho mais de açúcar, ela fica neutra. Então você pode fazer pãozinho doce, pãozinho salgado, diversos pães, até pra quem quiser vender, né? O que vai dar o sabor, então, é o que você for colocar de recheio ali. Exatamente. Ai, que delícia, exatamente. Adorei! Uma massa básica pra você ter pra sua vida, né? É verdade, dá pra fazer muito bom. Bastante coisa. Eu vou passar os ingredientes, então, você já vai anotando, tá bom? Depois o modo de fazer o Patrick ensina a gente. Parece muito simples também, né? É muito prático, muito fácil. Bom, vamos lá então, gente. Enquanto isso eu lavo a mão aqui. Para fazer a massa, você precisa de 600 gramas de farinha. 600 gramas de farinha. 20 gramas de fermento. 20 gramas de fermento. 25 gramas de açúcar. 10 gramas de sal. Um ovo. 220 gramas de água. E 70 gramas de manteiga. Para o recheio, você precisa de meio quilo de pernil desfiado. 300 gramas de mussarela. 200 gramas de parmesão, 100 gramas de cebola fatiada, 30 gramas de alcaparras, 50 gramas de pimentão vermelho fatiado e um ovo para pincelar, para dar essa carinha de saúde no pão no final das contas, né? Fica muito bom. Agora, me diz uma coisa, eu estava percebendo aqui que está tudo passado em gramagem, né? Inclusive os líquidos. 220 gramas de água, que é o que a gente vai usar para massa, representa quanto em ml? 220 ml também, é a mesma coisa. A mesma medida? Para água é a mesma medida, para óleo muda um pouquinho. Eu prefiro passar em gramas porque é mais exato, né? Principalmente para quem for trabalhar com isso. E uma balancinha caseira custa 15, 20 reais, você consegue. É tranquilo de ter em casa, né? Para ter a certeza da receita, eu prefiro passar em gramas. Não, muito bom, realmente, você consegue aí um resultado muito mais próximo do fiel, né? Que é o que a gente precisa. Exatamente. Pão é aquela coisa, se você tentar inventar, ele vai desandar. E qualquer diferença pode fazer a diferença final. Se tiver 20 ml a menos de água ou 20 gramas a menos de água, pode dar diferença. Então, por isso que é legal pesar, se tiver a possibilidade. Tá bom. Você não faz uma vez e vê o que dá com a xícara, né? Aqui o fermento que eu estou usando é o fermento biológico fresco. Para quem for usar fermento biológico seco, use 1/3 desse valor que a gente passou na receita, tá? Tá. Um terço do valor, então. Isso, eu vou misturar aqui os secos, o açúcar e o sal, ok? Só para não dar contato direto com o fermento. A única coisa importante é não dar contato direto de fermento com o sal. Isso a gente quem trabalha com panificação já sabe bastante. Que não pode ativar, Exatamente, porque você não dá contato e desidrata a célula do fermento. E meio que no português, do jeito que todo mundo fala, mata o fermento, né, digamos assim. Então, misturei o sal e o açúcar, agora coloquei o fermento. Vou entrar com o ovo. Vou trazer mais pertinho de você. Obrigado. E para quem tiver, de repente, com receio da água ou não tem a balança e vai na xícara, deixa sempre um pouquinho para o final e começa colocando, eu vou colocar já a manteiga também para facilitar. Porque daí a gente consegue sentir o ponto. Isso, se tiver muito mole você para, se tiver já muito duro você adiciona o restantezinho da água, né? Então, porque essa massa vai manteiga, né? Então a manteiga também vai ajudar a umedecer, né? E dependendo também do dia, às vezes ela acaba precisando de mais água ou menos água, tá? E muda também de farinha, de uma para outra? As farinhas vêm com mais ou menos umidade, também, né? muda. Cada farinha, cada marca muda. Inclusive eu ia falar, quem quiser substituir, pode substituir de repente por uma farinha integral, entendeu? Dá para mudar também. E vai mexendo, mão na massa. Isso, aqui na verdade agora a gente tem que sovar
por uns 10 minutinhos, tá? Eu não vou sovar tudo isso, mas tem que sovar por uns 10 minutos até ela ficar lisa e homogênea, ok? Tá. E eu já tenho uma ali. Você vê que aqui, ó, no toque eu percebo que ela tá pedindo um pouco mais de água porque tá bem durinha. Eu entrei com o restante da água e agora a ideia seria jogar aqui na... Vai pra pedra. Exatamente. Porque aí você tem o peso do corpo para poder sovar. Você vai sovar um pouquinho. Na verdade, tem que sovar uns 10 minutinhos pelo menos, eu ia te ok? perguntar se essa massa gosta de apanhar. 10 Tem minutinhos, que sovar. então? Tem que sovar pelo menos uns 10 minutos. Eu vou sovar só um pouquinho aqui, eu já tiro ela daqui. Tá. Mas o ideal é que sove 10 minutos até ela ficar lisa e homogênea. A partir do momento que ela ficou lisa e que ela absorveu tudo que tinha aqui na bancada, toda essa... Os farelinhos, né? Todos esses farelinhos, exatamente. Você percebe que ela vem absorvendo. Ó. Conforme eu vou mexendo... E que ponto que essa massa tem que dar pra gente ver se ela precisa de mais água ou não? Ela tem que ficar... Não é daquela que fica em ponto de véu, né? Não, não chega a ficar em ponto de véu essa daqui. Ela tem que ficar lisa e homogênea e fofa. Quando você pega ela, ela tá fofa, nem dura, nem tão dura e nem tão mole. Se tiver dura, precisa de água. Exatamente. Eu costumo fazer, principalmente nos meus cursos, eu dou massas bem hidratadas, ou seja, com bastante água, porque quanto mais água tiver na receita, mais leve o pão. Só que para quem está começando, para quem nunca fez, se colocar muita água fica muito grudenta e tem dificuldade, entendeu? Tá. Você é difícil trabalhar. Exatamente. Tá. Então aí eu aconselho, começa com uma massa mais durinha, conforme você for pegando prática, aí você vai aumentando a quantidade de água. Tá. E como a gente disse no começo, cada farinha absorve uma quantidade diferente de água. Agora, por exemplo, tá muito úmido, né? Tá chovendo bastante, Exatamente. né? Pode ser que não precise de tanta água na receita. Às vezes é mínimo, é 10 ml para mais ou para menos, mas faz a diferença. Faz a diferença, exatamente. Você percebe que eu fui sovando e ela foi absorvendo tudo que tinha na bancada, né? Aqui eu teria que sovar ainda por mais uns 10 minutinhos, mas eu já vou trocar, vou pegar uma que eu trouxe aqui. Que já descansou. Ela tem que descansar depois de 10 minutos sovando? Depois que eu sovar os 10 minutos, eu vou deixar ela descansar por 10 minutos. Eu vou só lavar minha mão para tirar esse excesso. Sova 10 minutos, descansa 10 minutos. Isso. Tá. Depois desses 10 minutos de descanso é que eu vou colocar o recheio e vou colocar na forma para poder fermentar. Aí ela fermenta por 45 minutos a 1 hora, dependendo da temperatura também. Se eu estiver numa cidade onde é muito calor e muito úmido, ela vai levar menos tempo. Vai ser mais rápido, né, o processo. Ela muda de aspecto depois dos 10 minutos? Tem que deixar cobertinho, né, para não perder a umidade. Exatamente. Ó, percebe aquilo que você falou no ponto de véu? Essa daqui que eu trouxe, ela já está descansada. Percebe que ela tem uma elasticidade bem legal, tá vendo? Ó? Tá mesmo, isso é o exatamente. Isso é o descanso também, ajuda muito a ter essa maleabilidade, mais né? bonita a massa. Exato. Mesmo, né? Agora a gente vai ter facilidade para poder abrir, para colocar o recheio, Quanto né? rende essa quantidade que você passou? Rende um pãozão daquele ali? Isso, um pãozão daquele, ou na verdade 2 daquele ali, aqueles 2, ou um grande igual aquele de forma, né? Que ali também dá para vender por fatia, quem tiver lanchonete, né? Verdade, hein? Ou dá para servir uma família grande. É uma né? refeição isso, é hein? verdade, Nossa, é bem... gente, uma fatia dessa é uma refeição. Uma Exatamente, um lanchão. Bem sustancioso. Né? Aqui para abrir agora, eu já deixei, então sovei por 10 minutos, cobri com plástico, deixei descansar 10 minutos e agora eu vou, depois do primeiro descanso, eu vou abrir para colocar a cobertura, aliás, o recheio e colocar na forma. Você vai fazer na de buraco? Vou fazer na de buraco, exatamente. Um pouquinho de farinha na bancada para ela não grudar. Quem quiser fazer com um rolo, pode fazer com um rolo. Nesse caso aqui eu vou fazer com as mãos mesmo, porque é pequeno. Fazer com a mão? Dá. Se a massa estiver bem desenvolvida, bem sovada e com um descanso mínimo de 10 minutos, pode descansar até mais quem tiver tempo, tá? Que massa pode gostosa, descansar. hein? Nossa, ela bonita tá bem demais. descansada. E aí, vamos dar a sugestão de recheios. Hoje você trouxe pernil, que tá maravilhoso, que dá vontade de comer direto bom ali, tá tudo de bom. Ali você colocou um tomatinho, cebola, tem tá mais tomate, temperadinho, cebola, né? Inclusive eu vou colocar ainda depois ali algumas Coloca mais coisas. Um pouquinho, né? Isso, mais um pouquinho de Que outros alcaparra. recheios salgados que a gente pode fazer? Frango? Frango com requeijão, o bauru, isso que eu ia falar, que o que mais vende é frango com requeijão, bauru, calabresa, esse tipo de recheio. Você pode usar alguma coisa que seja usual do teu estado, da tua cidade. Por exemplo, eu já fiz carne seca com abóbora, também fica muito legal. Meu Deus, deve ficar fantástico carne seca com abóbora. Fica uma delícia.
Nossa, e os doces. E as sobras também, né? Do final do Exato. ano, de repente você congelou alguma coisa, tem um peru aí, fica bom também? Exatamente, a ideia foi exatamente essa. Sobrou alguma coisa do Natal que você já comeu no Natal e depois do Natal E já congelou, de comer daquele mesmo jeito? Exatamente. Aí você Dá pra fazer usa... outras coisas. Exatamente. E os recheios doces, o que você sugere? Romeu e Julieta é o mais clássico. Até se você colocar um moranguinho com um pedacinho de barra de chocolate, depois ele derrete no forno, fica muito gostoso. Até uma abóbora com coco também, um cravinho, fica muito legal. Depois um pouquinho de açúcar de confeiteiro vai ficar maravilhoso. Aquele creme fica bom? Aquele creme de confeiteiro também fica bom também, fica bom, fica ótimo. Porque ela se ideia. molda aos sabores, né? Tá. Por ela ser neutra, ela se molda aos sabores. Nossa, fica delícia. muito bom. Tem algum segredinho para rechear? Pra formar ele, pra montar? Exatamente. Nessa forma que eu vou mostrar agora. Do resto, é basicamente sempre a mesma coisa. Eu vou mostrar como fazer o rocambole. Se fosse fazer pequeno, corta aqui pequenininho, né? Vem cortando aqui e deixando quadradinhos. Aí você coloca o recheio e fecha como se fosse um pastelzinho ou quadradinho, como você preferir, tá? Nesse caso aqui eu tenho o pernil. Eu vou colocar aqui um pouquinho, esse é o pernil, digamos, que sobrou lá, né? Ou que eu fiz só o pernil sem tempero para colocar aqui. A cebola pode ir crua mesmo, porque depois ela vai assar aqui dentro, tá? Ela vai cozinhar aqui dentro. Então pode misturar já tudo direto ali na Pode, carne. pode. Nossa, as alcaparras vão dar um toque especial. Pra mim a alcaparra dá um toque especial. Demais. Quando a gente encontra uma, até gera uma felicidade naquele momento. Eu adoro alcaparra. E você sabe que eu não sabia, mas na verdade o marido da minha mãe me falou que quanto menor a alcaparra, melhor ela é, mais saborosa. E eu fico procurando as pequenas agora. Eu sabia, bom saber. Eu também não sabia não, mas... É muito... Depois que ele me falou isso, eu comecei a procurar sempre as pequenas. E realmente o sabor delas é bem melhor. Pode retirar esses aqui? Pode, obrigado. Não. Só o parmesão que eu vou usar e o ovo. E o ovo no final, né? Tá. Exatamente. E aí mistura tudo e pode botar... Misturei tudo, posso colocar aqui no meio agora. A quantidade, né? Se você quiser ele com menos recheio, até para venda por questão de custos, também pode ser. Aqui a ideia é fazer para a família, então com bastante, né? Aquele esquema, né? Nossa, como tá cheiroso esse recheio, Patrick, meu Deus. Tá bem cheiroso mesmo. Que delícia! Bom, depois que eu coloquei aqui, ó, espalhei, deixo só um espacinho aqui de uns 2 dedos no final, porque vai ser onde eu vou fechar, né? Ok? E o queijo pode ser fatia, ralado, pode como ser, a pessoa preferir? tanto faz, como preferir. Eu trouxe fatia que eu acho mais prático, mas pode ser ralado, pode ser algum outro tipo de queijo, pode ser com ricota, pode ser com o queijo que você quiser, ok? Provolone, ou né? até sem queijo, né? Parece Provolone, exatamente. E saboroso. Exatamente. Nossa, imagina esse pão recém saído do forno. É maravilhoso. Nossa. Mas uma dica, deixa esfriar por pelo menos uns 20 minutinhos, senão ele desmorona na hora que você corta. Porque como tem muito recheio e muito quente, na hora que você corta ele dá uma desmoronada. 20 minutinhos então. 20 minutinhos que ainda vai estar quente. Né? Porque ele é muito exato. É bom muito para morder, grande. né? Antes disso também acho que ia rolar um acidente. É verdade. Bom, para fechar aqui, ó, você vem trazendo aqui pro meio e eu meio que vou abraçando aqui com os dedos, tá vendo? Tá. Vou abraçando e formando um rocambole. Como se eu fosse fazer um rocambole mesmo, tá vendo? E afinando mais no meio aqui para poder ir lá na forma, né? Aqui eu puxo mais se eu precisar, ó. Venho acertando. Depois que eu fechei, se eu quiser fazer filão, é só fechar as pontas aqui, dar os cortes, deixar fermentar, dar os cortes e levar pro forno. Como eu vou colocar aqui na forma, e que não precisa ser essa, pode ser tipo aquela pão de forma também que eu coloquei, né? Aí aqui eu vou acertar um pouquinho. Nossa, tá bonito demais isso. Dá pra gente fazer mini, bem pequenininho, pra servir de aperitivo? Dá, tem inclusive aquelas forminhas de pudim pequenas mesmo, né? Você pode fazer individual, porçãozinha individual. Até esses dias eu fiz num curso um mini pão de forma individual também, uma delícia. Fica muito bonito. Aqui, ó, depois eu deixo o risco sempre mais para baixo ou na lateral. E aqui eu encaixo e venho acertando ele aqui para ele juntar aqui. Aqui depois eu cubro aqui. E quando ele fermentar, que ele crescer, ele vai ficar mais ou menos por igual, tá? Toma conta da forma, né? Exatamente. Então agora a gente tem que esperar uns 40 minutos. Agora 45 minutos a 1 hora de fermentação, tá? Em seguida, depois de fermentar, eu vou passar o ovo e o parmesão, obrigado, e vou levar ao forno. Eu uso o ovo inteiro, quem quiser usar só a gema pode usar, quem não quiser usar o ovo e quiser usar um azeite também dá no mesmo. Fica bom, o ovo saboriza, né? Exato. O ovo doura, né? Então
pode ficar mais bonito, digamos assim, né? Deixa douradinho, né? Exatamente. E aí dá aquela salpicada de parmesão por cima. Isso, quem que também. a gente pode colocar por cima? Isso que eu ia falar, quem não quiser o parmesão, que quiser alguma coisa mais magra, pode colocar um gergelim, pode colocar até uma castanha, né? Pode colocar alguma outra coisa. Uma quinua. Uma quinua também, exatamente. Aqui, na verdade, a gente não está pensando em calorias que se pensar não come, né? Mas não. Dá para fazer integral falando nisso? Dá para fazer integral. É só substituir a farinha 100%? Ou pegar meio a meio. Eu gosto do 100%. Tem quem não goste, que ache muito amargo. Fica mais pesada a massa? Um pouquinho, levemente. Toda integral? Só que tem algumas farinhas integrais que absorvem mais água. Então, se você souber aos poucos sovar direitinho, ele vai ficar, claro, mais pesado e mais granuloso na boca, né? Porque a integral tem mais casca, mas fica gostoso. Se você sentiu dificuldade e não gostou, faz 50-50. 250 gramas, 300 gramas de farinha branca e 300 gramas de farinha integral. E aí você vai... leve, né? Exatamente. Tá você bom. vai subindo. Quanto tempo de forno? Depois dos 40 minutos? Dependendo, pincela, põe o queijo? Isso. Dependendo do tamanho e da temperatura do teu forno, em média 180 a 200 graus, de 1 hora a 1h20, em média, tá? Mas no geral, 1 hora. Tá bom. Tá bom? Fica à vontade, Patrick. Obrigada. Ai, você vai cortar esse bonitão aí? Olha que macio! Ele é bem macio. Nossa, que espetáculo! Fica gostoso com espinafre e ricota também? Fica delicioso. Sinceramente, os meus preferidos, eu adoro fazer essa massa com grãos, misturo alguns grãos nela e aí coloco uma escarola com queijo magro ou até com cebola. Eu adoro muito cebola, né? Eu já fiz um só com cebola e alcaparras. Nossa, que delícia. Mas você coloca a cebola crua mesmo ou dá uma... Não, aí eu refogo com um pouquinho de vinagre balsâmico, exatamente. Com vinagre balsâmico? Vinagre balsâmico. Nada como ser chefe para inventar essas modas maravilhosas. Quer dizer, como você falou mesmo no começo da apresentação, é uma massa que aceita... Muito versátil. Muitos recheios diferentes. Olha isso, gente. Aceita muito, ele é muito versátil mesmo, né? Olha isso, que pão fofo. Fica bem fofinho, fica bem úmido delícia. Eu vou também. pegar bem daqui. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar, ó. Presta atenção aqui, gente, ó. Não tô apertando não, viu? Tá sendo bem de leve esse movimento que eu tô fazendo. Vou cortar esse aqui que no meio massa macia. Vamos lá. Ó, aqui também, pra mostrar aqui como ele fica dentro, né? Você vê que ele fica bem bacana. Ops. Só quero comer, não quero falar. Ele fica bem molhadinho, né? Também. Então você come com a mão, né? Ah, é verdade. A mesma Vou dar o garfo e faca aqui do lado. Gente, é muito gostoso. Nossa, e esse pernil tá especialmente saboroso. E o que você falou, ele pega mesmo o sabor do que a gente coloca nele, né? Exatamente. Como eu gosto muito da alcaparra e repetindo a cebola também, fica muito saboroso, né? E o pimentão vermelho para quem gosta. Para quem não gosta, pode substituir por alguma outra coisa. Nossa, gente, divino. Divino. Muito bom. Patrick, como é que acabou o ano para você? Como é que tá começando 2016? 2015 foi muito bom, graças a Deus. 2016, muita expectativa, bastante projeto novo. E bastante curso também. Dou curso de panificação de pizza. Já tá com agenda para esse ano? Já tem agenda pro ano todo, até a metade do ano, na verdade. Tem bastante expectativa aí de muita coisa nova e muita coisa boa, graças a Deus. Bom. Começou muito bem, né? Graças a Deus. É um pão para fazer sempre. Um por semana, pelo menos, em casa, né? De domingo, pelo menos, vale a pena, né? Divino. Sobrou alguma coisa do fim de semana aí? Bora fazer pão. É isso Aceitar tudo, vai dar certo com tudo, né? Até de repente um doce que você fez. Sobrou alguma coisinha? Dá pra fazer com banana esse pão? Dá pra fazer com banana e canela. Banana, canela e mel eu colocaria também no final, depois de sair do forno. Nossa, gente, bom, percebeu que sugestões não faltam. O importante é você agora, correr pra cozinha e fazer o seu pãozinho. Delicioso, a família inteira vai comer ajoelhado. Patrick, obrigada, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Vou passar seus contatos também. A gente te acha no Face, né? Facebook, exatamente. E no e-mail, patrickcatapano@hotmail.com. Patrick com CK, tá bom? Patrick Catapano lá no Face. Ou então o e-mail patrickcatapano.com.br, não, @hotmail.com, mas também sempre escrevendo com CK. Deixa eu levantar para te dar um beijo. Que delícia. Vou aproveitar que ele vai pro intervalo, vou comer mais pão. Obrigada, viu, meu querido? Até a próxima, viu? Um ótimo ano para você. A gente se vê mais uma vez.